Oitavo ano. Nós estamos concluindo o nosso terceiro bimestre. E na nossa última aula, nós iniciamos a correção dos exercícios realizados do livro Matemática em Questão. Na última aula, nós corrigimos até o exercício 18 da página 6. Então, nessa aula, nós vamos continuar essa correção. O próximo exercício é o 20, na página 6. Para encontrar a fração de uma dízima, podemos proceder da seguinte forma. Devemos atribuir à dízima uma incógnita x, por exemplo. Depois, devemos multiplicar a dízima por uma potência de 10, ou seja, 1, 10, 100, 1000 e assim por diante. Até que tenhamos duas versões, uma com período logo após a vírgula e a outra com período ao lado esquerdo da vírgula. Finalmente, subtraímos ambos os lados dessa desigualdade e isolamos a incógnita. O resultado é a fração geratriz. Diante do exposto do texto acima, calcule, na forma algébrica, a seguinte dízima periódica: 0,164444. Observe que ele pediu para você calcular a fração que deu origem a essa dízima periódica. Uma dízima periódica nada mais é do que um número decimal infinito que tem uma repetição. A repetição nós chamamos de período. Nesse caso, o nosso número, ele é um número que nós chamamos de dízima periódica composta. Por quê? Ela é composta por uma parte que repete e uma outra que não repete. Após a vírgula, você tem o número 16. Esse número 16, ele não vai repetir mais. Já o 4, ele vai repetir infinitamente. Então, essa dízima periódica composta foi feita a partir de uma fração. E essa fração nós chamamos de fração geratriz. Para desenvolver essa fração geratriz, ele passou uma sequência que você deve seguir para encontrá-la. O primeiro passo é atribuir x a incógnita, ou seja, criar uma equação. E foi o que nós fizemos. X é igual a 0,16444. A partir daí, você vai multiplicar a dízima por uma potência de 10. Para ficar mais simples, eu multipliquei sempre de 10 em 10. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir números depois da vírgula que sejam iguais. Então, você vai fazer esse processo de multiplicar por 10 quantas vezes forem necessárias, até que você consiga encontrar duas equações em que os números depois da vírgula no segundo membro sejam iguais, porque aí você pode cancelá-los. Eu fiz o processo, multipliquei por 10, 10 vezes x, 10x, igual 10 vezes 0,1644. Quando você multiplica um número por 10, você só precisa voltar a vírgula uma vez. Então, a vírgula está entre o 0 e 1, voltei uma vez, ela vai ficar entre o 1 e o 6. Então, vai ficar 1,6444. Observe que os números depois da vírgula não são iguais. No primeiro, nós temos 16,444, no segundo, nós temos 6,6444. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 10 novamente. 10 vezes 10x, 100x. 10 vezes 1,6444, faço o mesmo processo. A vírgula está entre o 1 e o 6, volta, ela vai ficar entre o 6 e o 4. Então, vai ficar 16,444. Ainda não temos, depois da vírgula, a mesma repetição. Então, vou voltar e vou multiplicar novamente por 10. 10 vezes 100x, 1000x. 10 vezes 16,444, a vírgula está entre o 6 e o 4, vou voltar mais uma vez, ela vai ficar entre os dois 4. Então, vai ficar 164,444. Agora, eu tenho duas equações em que, depois da vírgula, a repetição é a mesma. A quarta equação e a quinta. A terceira, aliás, e a quarta. Por quê? Depois da vírgula é 4 nas duas. Então, o que eu vou fazer? Vou subtrair uma pela outra.
Então, ficamos com 1000x igual a 164,444 menos 100x igual a 16,444. 1000x menos 100x, 900x, igual 164 menos 16, 148. Por que eu subtraí apenas os números antes da vírgula? Porque eles são diferentes. E depois da vírgula, eles são iguais. Se você subtrair 4 de 4, 0. 4 de 4, 0. 4 menos 4, 0. Eu posso continuar infinitamente subtraindo 4 de 4, sempre a resposta vai ser 0. Então, ficamos com a equação agora. 900x é igual a 148, o 900 está multiplicando, passa dividindo. 148 dividido por 900 não é exato, e como eu quero uma fração, eu vou simplificar. Eu posso simplificar por 2 ou por 4. Eu vou fazer o processo por 4 porque eu só preciso fazer uma vez. 148 dividido por 4, 37. 900 dividido por 4, 225. Como eu não posso fazer mais o processo de simplificação, a fração geratriz desse número decimal é a fração 37 sobre 225. Nosso próximo exercício, número 1, na página 7. Ele disse: calcule a adição algébrica da sentença 6x menos, abre parênteses, 5y menos x menos y sobre 2. Bom, eu tenho aqui uma expressão algébrica. Assim como uma expressão numérica, você vai sempre iniciar pelos sinais associativos. Então, se tem parênteses, chave, colchete, é por eles que eu vou começar. Vou começar, portanto, do nosso parênteses. Repete o 6x e eu vou analisar. Fora do parênteses tem um negativo. Então, ele vai fazer uma operação de multiplicação com os sinais que estão dentro. 5y, ele é positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Então, menos 5y. O x é negativo também. Então, menos x vezes menos, mais x. Menos y sobre 2 vezes menos, mais y sobre 2. Sinais iguais, soma, positivo. Sinais diferentes, negativo. Agora que eliminamos eliminamos os parênteses, nós podemos fazer a soma e a subtração. Eu vou juntar os termos que tem x com outro que tem x. E eu vou juntar o termo que tem y com outro que tem y também. Então, 6x vai somar com x, vai ser 7x. E o menos 5y vai somar com y sobre 2. Porém, o y sobre 2, ele é uma fração. Quando eu tenho uma fração, o outro número também precisa ser uma fração, eu vou acrescentar um denominador a ele. Então, menos 5y, eu acrescentei o denominador 1. Agora, eu tenho subtração entre frações. Quando você tem soma e subtração entre frações, você precisa que os denominadores sejam iguais, ou seja, os números que aparecem embaixo. Porém, aqui ele é 1 e 2. Então, eu precisaria calcular o mínimo múltiplo comum desses dois números. Como o mínimo entre 1 e 2 é o próprio 2, então eu vou dividir, então eu vou repetir. Vou trocar 1 e 2 por 2 e 2. Agora eu vou preencher o numerador. 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes menos 5, menos 10y. 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes mais y, mais 1y. Bom, vou repetir novamente o 7x, porque já está pronto, e vou fazer o cálculo. Eu tenho menos 10y, e eu somo mais um y, fica menos 9y. É como se eu devesse 10 e tivesse R$1 para pagar. Eu pago e ainda fico devendo 9. E o denominador, como eles são iguais, você simplesmente repete. Então, vai ficar 7x menos 9y sobre 2. Essa é a nossa resposta. Nosso próximo exercício, número 2. Usando seus conhecimentos algébricos, determine K de forma que as equações 2y mais 6 igual a K menos 10y
e y mais 3 igual a 7 menos 5y sejam equivalentes. Se elas são equivalentes, quer dizer que as incógnitas são iguais. Ou seja, na primeira e na segunda tem a incógnita y. As duas têm que ter o mesmo valor. O y tem que ser iguais, tem que ser o mesmo. Bom, a primeira equação que nós temos duas letras, o k e o y, são letras diferentes. Então, eu não consigo resolvê-la, eu precisaria de um sistema. Então, eu vou resolver a segunda, porque ela só tem a letra y. Então, ficou mais fácil. Eu vou repetir, y mais 3 é igual a 7 menos 5y. No primeiro membro, eu vou deixar os termos que tem y, vou repetir o y, e o menos 5y do segundo vai passar para o primeiro, mais 5y. Depois da igualdade, eu vou manter os termos que não têm y, termos independentes. Vou repetir o 7, e o 3, que é positivo no primeiro, vai ficar negativo. Y mais 5y, 6y. 7 menos 3, 4. 6y é igual a 4, 6 está multiplicando, passa dividindo, e nós vamos ficar com 4 dividido por 6. Como 4 divide por 6, nós vamos simplificar por 2. 4 dividido por 2 é 2, e 6 dividido por 2 é 3. Agora que sabemos o valor do y, podemos substituir na primeira equação e encontrar o valor de k que está faltando. Repetir a primeira equação, 2y mais 6 é igual a k menos 10y, e eu troquei todos os y por 2 sobre 3. 2y, o 2 é o coeficiente numérico do y, que é a nossa incógnita. Então, é 2 vezes y. 2 vezes 2 sobre 3, mais 6 igual a k, menos 10y, o menos 10 é o coeficiente numérico do y. Então, eles estão multiplicando, menos 10 vezes 2 sobre 3. Agora que nós substituímos os 2y pelo valor que nós queríamos, que é 2 sobre 3, nós vamos resolver. 2 vezes 2, 4, e repete o 3 no denominador, porque não tem outro denominador para fazer cálculo. Mais 6 igual a k, menos 10 vezes 2, menos 20. Eu vou repetir o 3 novamente, que é o denominador. Bom, como nós queremos calcular o valor do k, eu vou deixar o k sozinho no segundo bimestre, no segundo membro. Eu vou passar o menos 20 sobre 3, o primeiro membro, para ele poder fazer cálculo com os outros valores que não tem letra. Então, vou repetir o 4 sobre 3, o mais 6, e o menos 20 sobre 3 vai ficar mais 20 sobre 3. E o k ficou sozinho no segundo. Eu tenho duas frações, e eu posso somá-las. Por quê? O denominador, o número que aparece embaixo, eles são iguais. Então, eu posso somar o 4 com o 20, é 24, e repete o denominador 3. Vou somar mais 6 igual a 4. O 24, ele está dividindo o 3, que vai ser 8. E 8 mais 6 é 14. Então, k é igual a 14 e y é igual a 2 sobre 3. Concluímos o nosso exercício 2. Nosso próximo exercício é o número 6. Na página 7. Ele diz: considere os segmentos abaixo e suas respectivas sentenças algébricas. 3x, 2y, 2s e 4t. Observando a reta algébrica, determine o polígono que representa a medida do segmento AD. Polígono nada mais é do que a expressão algébrica que nós vamos conseguir. AD, ele é formado por pedaços menores, que é o AB, o BC e o CD. Então, o AD é 3x mais 2y mais 2s. Eu não posso continuar somando porque são letras diferentes, ou seja, variáveis diferentes. Nosso próximo exercício é o número 7. Ele diz, na página 7, resolva o sistema de equações abaixo descrita e verifique a solução apresentando o conjunto verdade. Bom, nós temos 4y mais 7x mais x é igual a 7, e nós temos a nossa segunda equação, 2y menos 5x igual a 9. Quando eu tenho um sistema, ele está dizendo que nós precisamos encontrar o valor de x e de y, que é válido para as duas equações. Então, que número que eu substituo, o x e o y, que mantém a igualdade
na primeira e na segunda equação. Eu tenho dois métodos, o método da adição e o método da substituição. Você vai escolher o método que você acha mais simples de resolver. Nesse caso, eu utilizei o método da substituição. Aliás, o método da adição. O método da adição, eu vou cancelar uma variável. Eu vou escolher uma variável para cancelar. Você pode escolher o x ou y. Eu escolhi o x, então eu analisei. Na primeira equação, o x é positivo e na segunda é negativo. O sinal já está correto. Sempre os sinais têm que ser contrários para fazer o cancelamento. O problema é que no primeiro eu tenho 1x e no segundo eu tenho 5x. Tinha que ter o mesmo valor. Por quê? Porque o mesmo valor subtraindo é zero, então cancela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o primeiro x por 5, porque vai ficar 5 no primeiro e menos 5 no segundo será zero. Porém, eu não posso multiplicar só o x, eu tenho que multiplicar toda a equação primeira. Então, vai ficar 5 vezes 4y, 20y, 5 vezes x mais 5x, igual 5 vezes 7, 35. E agora eu vou repetir novamente a segunda equação. 2y menos 5x é igual a 9. E nós vamos somar, por isso o método da adição. Eu tenho 22y, 20y, eu acrescento 22 mais 2y, eu fico com 22y. Eu tenho 5x, eu tiro 5x, é zero. Cancelei o x como eu queria, eu posso simplesmente cortá-los. Igual 35 mais 9, 44. Agora, nós ficamos com a equação que só tem uma letra. 22y é igual a 44. O 2 está multiplicando o primeiro membro, passa dividido por segundo. 44 dividido por 22, o y é igual a 2. Encontramos o valor do y, agora nós vamos encontrar o valor do x. Para encontrar o valor do x, você pode escolher a primeira equação ou a segunda. Aí você vai ver qual que você considera mais fácil. Eu reescrevi a primeira, 4y mais x é igual a 7. Como eu já sei o valor do y, eu posso substituí-lo, mas aqui eu tenho que ter atenção. 4 é coeficiente numérico do y, então entre os dois existe uma multiplicação. Então, vou ficar 4 vezes 2 mais x igual a 7. Se você não escrever 4 vezes 2, vai ficar 42 e vai ficar incorreto. Agora eu vou multiplicar. 4 vezes 2 é 8, 8 mais x é igual a 7. Como eu quero o valor do x, eu vou mudar o 8 do primeiro membro para o segundo e ele vai inverter o sinal. Ele é positivo no primeiro, passa a ser negativo no segundo. 7 menos 8, menos 1. Eu tenho R$7, mas a minha dívida é de R$8. Eu posso pagar, mas eu ainda fico devendo 1. Logo, o conjunto verdade é menos 1 e 2. Lembrando, no conjunto verdade, sempre o valor de x tem que aparecer antes do valor do y. Pessoal, encontramos a solução do sistema do exercício 7. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar a correção dos demais exercícios. O trabalho 1.